E já que você está ali, falou que trabalha com odontopediatria, a gente sabe que a questão da prevenção, né, é a principal ferramenta que vocês têm usado, né, e isso tem que sensibilizar tanto o adulto quanto a criança. Eu vou entrar num ponto um pouco polêmico, né, porque é o seguinte, muitas vezes a gente ouve, né, falar dos outros, e posso falar até por mim mesmo, que eu tenho esse problema, que é a questão do medo do dentista, né? Eu até às vezes brincava com um colega meu que ele é dentista e falava assim, olha, você é o tipo da pessoa que todo mundo quando olha na festa vai lembrar de um problema, né? Mas como que é para você fazer esse trabalho de prevenção tendo um inimigo tão grande que é muitas vezes esse medo do dentista? O medo do dentista, assim, adulto, criança, né? Igual, a gente vê que tem adulto que tem medo, mas na criança a gente vê que isso é mais comum, é mais rotineiro pra gente, porque é muito desconhecido para ela, né? É uma coisa nova, mexer na boca, então ela fica com medo. Tem muito da experiência que os pais passam para a criança, né? Aquela ameaça, o dentista vai te dar injeção. Então, a gente já vai lidando com isso que vem de casa. Então, mas é muito conversa com a criança, é claro que tem uns que não tem conversa, mas a gente tem que ir devagar, tem que ir mostrando, igual a gente aprende técnicas para lidar com cada tipo de criança, igual mostrar tudo que vai fazer, um instrumento passa na mão da criança antes, a escova, e é bastante conversa, assim. E indo aos poucos e tentar tirar esse medo para ela conseguir frequentar o dentista normal. E você vê, às vezes, né, assim, muitas vezes eu sei que vocês fazem um trabalho até clínico, né, você vê que a criança chega já com preconceito porque foi o pai ou a mãe ou o responsável ali que colocou o medo na cabeça dela. Você vê que tem isso ali acontecendo? Existe, tem algumas situações que existe. Quando a gente tá atendendo mesmo, às vezes a gente ouve a mãe falando, não, o dentista vai te dar injeção. Então, tem criança que vem, mas tem muita criança também que senta lá, põe a mãozinha na cabeça, cruza as pernas e... É muito comum até, né, falando aí assim, de alguns vícios dos pais, né, é muito comum às vezes quando o pai tá olhando e observa já por conta até de uma má higiene bucal, de um excesso de chocolate, essas coisas tudo, de repente na criança ainda na primeira dentição, ainda no dente de leite, né, apresentar ali um pontinho de cárie e tudo, e o pai às vezes nem dá bola porque o dente vai cair. Né? Isso causa algum problema futuro para essa criança? Ou já que vai cair no dente de leite mesmo, não teria tanto problema? Isso é outra coisa que acontece muito assim na clínica que a gente vê. Às vezes o pai chega, a criança já está com o dente destruído e o pai já chega dando diagnóstico. Tem que arrancar, é dente de leite, não precisa dele na boca. Mas o dente de leite, a gente tem ele porque ele tem as funções dele, né? Ele é essencial para mastigação, para desenvolvimento da face da criança, a presença dos dentes, né, a fala. E também tem a questão do espaço, que os dentes de leite eles têm que ficar lá porque eles mantêm um espaço, porque a gente já vai ter o permanente aqui na nossa boca formado. Ele fica lá guardadinho no osso, e aí quando ele vai erupcionar quando o de leite cai. E ele precisa do espaço dele, porque se a gente perde um dente, a tendência é o dente do lado deitar. Então, a gente perde espaço. Então, o dente de leite ele tem que estar lá para manter aquele espaço e ter o espaço depois para o permanente crescer. Senão, aí já tem que usar um aparelho, tem que ir acompanhando. Além de se manter o dente de leite lá com uma cárie, por exemplo, não tirar o dente, ele ficar lá. Ele vai ter uma infecção lá, é um foco infeccioso que a gente já tem o permanente embaixo lá, ele pode atingir o permanente, afetar a formação dele. Então, são vários fatores, assim, tem que tratar, né? Muitas vezes, né, a gente vê ali que, pelo menos na minha época de criança,
né? Isso há muito tempo atrás. A minha escola, ela tinha o dentista da escola. Isso, com o passar dos anos, acabou perdendo, né, essa figura do dentista dentro da escola. E hoje eu vejo muitos trabalhos, em especial aqui, próximo à USP, junto até mesmo a vocês, trabalhos que são feitos dentro de sala de aula para retomar esse contato, né, com a criança. Que trabalhos assim vocês costumam desenvolver dentro da escola visando aí esse contato com as crianças? Eu acho que o contato que a gente tem com as crianças dentro da escola é mais esse papel preventivo, né, que a gente exerce. Então, de lá ensinar a escovação, o porquê da escovação, fazer entrega de escova, porque apesar de para muita gente ser uma coisa simples, às vezes numa casa é uma escova para as crianças, por exemplo. Então, fazer entrega de escova, ensinar como que usa o dentifrício, a importância do fio dental. Seria mais essa parte preventiva e é importante ter esse contato com as crianças para ensinar, para ela já ter esse contato desde que ela é criança e até ela crescer, sabe, sendo uma coisa normal.